Tópico A. Comente sobre a diferença entre os narradores e seu modo de narrar os dois textos. A Metamorfose de Franz Kafka. Narrado num tom preciso, frio e formal. Bom, quem teve a oportunidade de ler pode perceber que o tom que ele narra, a gente pode sentir a intensidade até de um tom trágico, pela forma que ele narra, tipo, bem linear e bem formal. Então se torna um texto bem trágico, consegue vivenciar aqui de uma forma bem trágica. Narrativa de terceira pessoa. Quem tiver o texto pode acompanhar, eu peguei os exemplos das primeiras páginas, eu vou dar um exemplo agora aqui de narrativa de terceira pessoa. Bem no início ele já começa. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado. Ou seja, tem uma pessoa, um narrador de terceira pessoa, tem uma pessoa narrando, diferentemente do segundo texto de Tronco, que a gente vai comentar também. Fala direta seguida de travessão. Um outro exemplo eu consegui pegar também nas primeiras páginas, quem tiver pode acompanhar também. Que profissão mais cansativa eu escolhi? Então, na frase dele, sempre nas falas dos personagens é acompanhada de um travessão, é bem definida de um travessão, as falas. Narração interior. Acordar cedo assim deixa a pessoa completamente encolocada. Pensou. Ele sempre tem uma narração interior, só que essa narração ela não é definida por nada. Quem não pode ler pode perceber também, diferentemente do outro texto, de Tronco. Pode passar. Tronco, Ordos, Peixe, Jorge Luiz Borges. Narrativa de primeira pessoa, quem teve a oportunidade de ler, é bem diferente de Kafka, porque em Kafka tem uma pessoa narrando a história, e já em Tom é a pessoa que está vivenciando ali aquele momento, ele mesmo narra, as falas dele não é seguida de travessão, tipo em Kafka é bem definido, tu pode ver quem está falando direitinho ali, e em Tom não, tu tem que ler bem ali para observar quem de fato está falando, porque ela não é definida em travessão, ela é direta, mas ela não é definida através de travessão. Narrativa interna sempre entre parênteses. Já a narrativa interna, diferentemente de Kafka, quando ele pensa internamente, ela é sempre seguida de parênteses. Então você percebe, quando ele está pensando em alguma coisa, sempre aparece entre parênteses o pensamento dele. A questão B dita que a gente pontuasse as diferenças entre os personagens, não somente dos protagonistas, mas dos outros personagens também, dessas duas histórias que nós lemos. Como eles estão construídos e apresentados. Então, na Metamorfose de Kafka, nós percebemos que o Gregor ele é o único personagem redondo. Então, ele é o que mais teve características, né? Falamos sobre a profissão, características físicas, morais, né? E já dos demais personagens foi pouco falado, né? Poucas coisas, né? Só no final falou um pouco mais sobre a irmã dele, né? Que ela estava cuidando, né? Mais no final dele. E o personagem principal seria, na realidade, do drama. Então ele está vivendo aquela situação ali, né? Ele está sentindo na pele. E eles passam por um turbilhão de sentimentos, né? Emoções e incertezas, né? Sobre a situação dele. A sensação de impotência, né? Passar. Já no texto do conto Tom, de Jorge Luiz Borges, a personagem não expõe seus próprios sentimentos. Então, o autor ele não interfere no texto, demonstrando suas emoções. Tem até uma parte que eu retirei do conto. Pus-me folhado e senti uma ligeira vertigem de assombro, que não escreverei, porque esta não é a história de minhas emoções, mas de Tom e Orbis Tertius. Então, Jorge Luiz Borges ele é o próprio narrador do conto, e os personagens Björn Cáceres e Chum Soller são pessoas reais e que fazem parte também do círculo de amizades de Borges.
dia, tal mês. Não, mas ele cita, passaram-se algumas semanas, ao passar uma semana. Então, em vários momentos do texto, a gente consegue perceber esse tempo cronológico e essa passagem do tempo. Em vários momentos, também são citados os afazeres, né, dos familiares. Então, eles tinham uma rotina baseada em alguns horários. Por exemplo, ele cita que eles se encontravam na sala à noite. Então, eles tinham mais ou menos uma rotina que eles cumpriam através do seu horário, da sua rotina diária. E chega um determinado momento na narrativa que o Gregor, ele já não sabe mais quanto tempo se passou. Ele está ali naquele estado de metamorfose, né, vivendo aquela vida completamente diferente da vida que ele tinha antes, da rotina que ele tinha antes, e chega um dado momento que ele se pergunta, será que o Natal já passou? Né? Será que o Natal já foi? Será que ainda está distante? Porque ele perdeu a noção de tempo. Então fica claro que a narrativa traz essa ideia do tempo, do tempo cronológico, mas também traz um tempo emocional, um tempo psicológico que ele vivencia. Pode passar. Já no texto de Borges, no início do texto, a gente percebe que ele declara ali que o nosso mundo, né, o mundo em que ele está contando ali o seu conto, né, a sua história, ele é um mundo de ilusão. Na realidade, nada é existente. Ele inicia falando, neste mundo de ilusão, e não podemos marcar o tempo, sendo que ele não segue uma sequência. Então, ali no início do texto, a gente não tem como dizer, ele segue um tempo psicológico, cronológico. Ele não fala em momento nenhum ali em uma questão de tempo ou temporalidade. Depois, cerca da metade do texto, ele considera um sucessivo, temporal e não espacial. Então, ele passa a considerar o tempo nessa perspectiva temporal. E depois tem uma citação aqui no slide que é do texto. Uma das obras de Tom chega a negar o tempo. Nossa vida é apenas uma lembrança, onde o tempo é falseado e mutilado, de um processo irrecuperável. Então ele marca o tempo como uma coisa ilusória também, assim como o restante de tudo que ele via mostrando no seu texto. Porém, no final da sua obra, nas duas páginas finais, ele passa a fazer relatos em uma ordem cronológica. E ele começa a citar vários acontecimentos que vão desde 1828 até 1944. Então ele começa a marcar datas, anos, em que foram descobertos outros textos, em que eles buscaram em outras enciclopédias, naquela viagem que ele fazia no mundo da ilusão, ele marca ali, então, vários anos e passa a usar uma base de tempo cronológico. É isso. O tópico D é quais as diferenças entre as perspectivas do mundo, como o estranho ou o absurdo aparece. Em A Metamorfose de Kafka, né, um homem acorda transformado em um inseto e precisa aprender a lidar com uma nova situação. A metamorfose vista como algo normal e a existência por si só um absurdo. Em todo o texto, ele não se preocupa com ele mesmo, né? Na transformação. Como é que pode alguém lidar com essa situação? Não tem como se virar, ou ele estava pensando no caso na sua família, né? A metamorfose vista como algo normal. Ele não se preocupou, né, com aquela transformação. Ele sempre se preocupava com o que iria acontecer por não poder sair do quarto, por não poder falar com o chefe, por não continuar dando sustento, né, no caso, para a família. E a existência por si só um absurdo, porque ele se questiona. Ele era bom até no momento que ele podia ajudar, que ele podia fazer algo pela sua família. Então, a sua existência deixou, né, de ser importante no momento que ele já não pode ajudar, que ele passou a ser um estorbo, na verdade. Eu coloquei ali no texto, quando acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Sonhos intranquilos, na verdade, a vida dele não era como ele queria que fosse, nem seus próprios sonhos, no caso, eram tranquilos, eram como deveriam ser, né? E coloquei, para fechar, né, a metamorfose é uma obra de resgate de valores e princípios que fica evidente a desesperança do ser, o pessimismo com relação ao futuro, e trata-se de uma revelação
descoberta de um planeta imaginário onde o tempo não transcorre de forma normal. Não existe o tempo, mas sim os tempos, sendo eles paralelos. Imagens construídas através de um espelho, que relaciona o mundo real com o mundo de Tom, que multiplicam o número de homens, fazendo com que tenham vida em 2 mundos. Aí eu tirei do texto que enquanto dormimos aqui, estamos despertos em outro lado, e que assim cada homem é 2 homens. No caso, este país ele foi inventado, né? Ele foi criado a partir de castelos, de palavras. É um lugar criado pela mente humana, né? Imaginado-se, desculpa, né? Com suas leis, com sua forma de vida. Então, eu acredito que nós constantemente criamos clones, né, na nossa vida, porque a gente pensa em um mundo diferente, talvez, do nosso. Ali no texto fala que eles questionaram, né, até mesmo a existência de um Deus, né, que para nós, no catolicismo, Deus é o criador de todas as coisas. Então, as coisas são criadas por nossos pensamentos. Nós podemos imaginar, né, o que a gente quer, o mundo do jeito que a gente quer, né, sem a interferência de religião, sem a interferência de nada. Tanto parece ser, né, um mundo assim tão bom que no final o mundo será como nós, na nossa mente, talvez criamos este mundo porque desejamos, né,